Nós vamos iniciar aqui agora um debate sobre a redução da maioridade penal. A redução da maioridade penal é um tema que há 22 anos está no Congresso. Exatamente em 1993, um deputado, que já não é mais deputado, apresentou essa proposta, que é uma proposta de emenda à Constituição que estabelece a maioridade penal no Brasil. Em miúdos, quer dizer o seguinte: as pessoas, os jovens abaixo de 18 anos são inimputáveis, ou seja, não pode ser a eles atribuído penas com relação a crimes, ou seja, inimputáveis. E, segundo a proposta, em geral, quer reduzir essa idade de 18 para 16 anos. Então, os jovens de 16 anos passariam a ser penalizados, as penas por crimes lhes seriam impostas, o que hoje é proibido no Brasil. O que rege hoje no Brasil os jovens abaixo de 18 anos é o Estatuto da Criança e Adolescente, que também tem idade aproximadamente a essa proposta. O Estatuto da Criança e Adolescente é de 1990 e, de certa forma, rege, ou de toda forma, rege essa legislação com relação à imputação de crimes e atos infracionais. Nós vamos discutir um pouco essa diferença aqui no programa. Para tanto, e essa é uma proposta da Câmara Municipal, um programa que aqui estabelece um debate de temas que estão na pauta. Essa proposta de emenda à Constituição, segundo promessa do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, que tem sido um trator aí no Congresso, nós temos acompanhado pela mídia, é que seja votado até dia 30 desse mês, de junho. Muita polêmica tem sido o tempero dessa discussão, interdição da discussão na comissão, por exemplo, devido a manifestações, entidades importantes envolvidas no debate, como a OAB, como a União Nacional dos Estudantes, como o CNBB, estão muito atentas a essa discussão, e a Câmara Municipal de Taubaté não está alheia da discussão e está aqui, de certa forma, buscando contribuir com a elucidação desse tema que é tão importante para a sociedade, que envolve mais ou menos aí 20% da população, que é a população jovem, isso sem contar nos pais e nos familiares desses jovens. Para isso, nós convidamos aqui, além do vereador Paulo Miranda, a quem eu agradeço a participação, o vereador Paulo Miranda, que já há 30 anos serviu a Polícia Militar do Estado de São Paulo, está na reserva e é vereador na cidade de Taubaté desde 2013. Também está aqui a professora Thaís Travassos, que é professora do segundo grau. A professora eu já vou achar aqui, professora, a voz da consciência não está me falando aqui, mas a professora é professora de língua portuguesa, professora de redação para o segundo grau, de literatura e professora de língua inglesa também. Correto? Isso. E tem muita experiência com jovens, porque já há bastante tempo trabalha com jovens e adolescentes, vem contribuir conosco nesse debate. Está aqui também o capitão Pereira, que está aqui servindo a Polícia Militar aqui na cidade de Taubaté e região, não é, capitão? O capitão também é mestre em envolvimento de adolescentes e jovens em atos infracionais, então especialista nesse tema, nessa seara que envolve a redução da maioridade penal, também vem contribuir com o debate. Obrigado, capitão. E também está aqui o doutor Manuel, que é promotor da Vara da Infância e Juventude em Taubaté, que já tem... Cadê meu papel? 16 anos? São 20 anos. 20 anos. Está aqui embaixo? Desculpa, viu? Mas são 20 anos à frente lidando com o tema. Não está aqui. Não está. Preparamos com tanto carinho, doutor Manuel. E também vem contribuir aqui com o nosso debate sobre a redução da maioridade penal. Eu vou achar e depois faço a devida consideração a esse respeito. Pois não. Eu vou começar o seguinte, e quem se sentir à vontade para responder essa primeira pergunta provocativa. A gente vive números consideráveis com relação à violência. Uns atribuem mais responsabilidade aos jovens, né, a essa violência, aos menores a essa violência, outros menos.
A redução da maioridade penal reduz a violência no Brasil? Não. Pelos dados que são oficiais e estão disponíveis muito abertamente na internet, eu não sou jurista, nem como os senhores entendem, não entendo de lei, sim, mas entendo um pouco de educação e eu acho que essa questão tem a ver bastante com educação, né? E com a compreensão não só do papel do jovem e do papel da educação, mas também da educação do povo para compreender o que leva à criminalidade, né? Só para dizer, assim, essa pergunta é interessante porque eu achei um dado que é bem interessante. A ONU, ela indica que 0,013% dos jovens brasileiros estão envolvidos em crimes de assassinato. Somente 0,013%, né, de todos os jovens no Brasil. Enquanto que entre 2002 e 2012... eu vou começar com um número maior, aí a gente vai depurando. Entre 2002 e 2012 é um número alarmante. 303.187 jovens foram assassinados no Brasil, né? Jovens entre 15 e 29 anos. Só no ano de 2012 foram mais de 15 mil jovens assassinados só no Brasil. Vítimas de assassinato. Vítimas, né, da violência. Vítimas da violência. Enquanto que 0,013% cometem assassinatos. Então, eu acredito que mesmo que exista uma redução, mesmo que seja, o que eu acho que também não seria, que impedisse os jovens de cometer crimes, seria uma redução muito pequena, né, dos crimes efetivamente. Me parece que o mais interessante é a gente pensar em outras questões voltadas para a educação e para a reeducação dos jovens que se envolvem em atos criminosos. Professor, eu vou usar uma provocação, eu vou direcionar aqui o capitão que está na ativa, o Paulo comenta um pouco, que também viveu 30 anos dessa realidade. O jovem é mais vítima do que vilão? E esse número de envolvimento de jovens em crime é realmente alto? Na prática, o senhor tem visto isso? Sim. Primeiro, comentar essa questão do número de jovens mortos, que é grande, infelizmente, né? De adolescentes e jovens, que a faixa etária pega adolescentes e jovens, e daqueles que efetivamente estão envolvidos com assassinatos, né? Recentemente, no ano passado, eu fiz uma pesquisa, né? E verificava-se que o quê? O índice da participação de adolescentes em atos infracionais, né? E o papel da Polícia Militar na atuação junto a outros órgãos públicos, para tentar minimizar as consequências. Ou seja, zerar, a gente não vai zerar, porque seria utopia, né? Então, eu vejo a correlação desse número de jovens, de adolescentes e jovens mortos, porque nessa pesquisa eu constatei que a maior parte do envolvimento de adolescentes é com tráfico de entorpecentes. E, infelizmente, o tráfico ele gera morte, né? Por um meio ou por outro, seja pelo envolvimento ou seja pelo próprio uso do entorpecente, né? Então, essa correlação, talvez a gente consiga explicar por quê. Porque a maior parte dos jovens, dos adolescentes, né, melhor dizendo, principalmente em Taubaté e no estado de São Paulo, que essa pesquisa ela fez um comparativo, ele tem o quê? Envolvimento maior com o tráfico de entorpecente. Então, aí a gente vai tentar entender o porquê que ele morre mais, né? Porque está envolvido com o tráfico, certo? Por que não o assassinato só? A questão da redução dos índices pelo aumento ou pela diminuição da maioridade, primeiro, você falou em educação. Eu não creio que seja só educação, porque nós temos outros mecanismos de controle sociais, começando pela família, pela fé, né? Porque envolve a questão familiar, seriamente. A sociedade faz o criminoso, de certa forma, né? Ele envolvido em determinadas realidades facilita ou estimula que ele se torne um infrator ou um criminoso, não é? Eu diria que estimula, né? É um conjunto de coisas. A ausência da família, por exemplo, isso aí tem teorias que comprovam, né? A ausência da família. Que a falta do afeto materno, ele pode gerar uma consequência o quê? De envolvimento do adolescente, né? Do filho, com o crime. Mas eu acho que quando a gente lida com questões como fé e família, a gente sai do escopo em que a lei pode atuar,
né? Eu acho que enquanto a gente continuar envolvendo essa ideologia que a gente segue no Brasil, de que a gente precisa atuar sobre a fé e sobre a família, a gente não vai alcançar os jovens, né? Enquanto que há pesquisas que demonstram claramente que os países que mais investem em processos educacionais e reeducacionais, né, garantem menos índices de criminalidade entre os jovens. Né? Eu acho que... Eu não concluí, né? Eu falei que a gente tem alguns índices, né? Alguns fatores que vão favorecer o quê? Esse são mecanismos de controle. Então, começando por família e fé, na sequência vem educação, vem todas as questões envolvidas com própria saúde, né? Cultura, lazer, esporte. Nós temos as leis, que também são mecanismos, até chegar na polícia, depois de Ministério Público, Judiciário e até um sistema prisional ou equivalente para adolescente. Então, nós temos outros mecanismos que eles vão favorecer esse controle. A educação é um deles, com certeza. Sim, né? saúde, então, tem que se investir bastante nisso aí. Tanto que, dentro dessa proposta, à época, eu encaminhei, né, entreguei pessoalmente uma cópia dessa monografia para o chefe do Poder Executivo Municipal, exatamente o quê? Esse mapeamento também serviria de subsídio para que nesses locais onde ocorre a maior participação de adolescentes com atos infracionais, principalmente tráfico entorpecente, sejam desenvolvidos programas e projetos para tentar tirar esse adolescente da rua. Porque essa ociosidade, e aí entra a questão de alguns fatores que favorecem, e não por culpa da família em si. Porque muitas vezes o pai e a mãe têm que trabalhar. Hoje eu vivenciei isso aí. Hoje. Capitão, o senhor vai testemunhar isso já para nós. Paulo, esses 30 anos que você teve na polícia, você se encontrou muito com jovens, adolescentes, menores, infratores nessa sua atuação. Eu quero que você me diga o seguinte, eles de fato têm discernimento, que é um dos argumentos dos que defendem a redução da maioridade penal. Eles pensam como os de 18, 21 anos? João, tive várias, inúmeras aí, passagens. Até antes de vir para cá, estava o Capitão Pereira, a gente estava até conversando e até assistimos um vídeo de hoje, coincidentemente, por lá da Bahia, né, Capitão? 2 garotos de 10 anos, cada um com um revólver na mão, fazendo assalto na orla da praia. 10 anos? 10 anos, cada Nossa. um com um revólver, um com 32 e o outro com 22. Aí o repórter vai entrevistá-lo e ele simplesmente acha que ele está no mundo do crime, que ele é o cara e que ele mata simplesmente sem pedir perdão. O repórter ainda entrevistou e ele falou assim, não, eu mato mesmo e para mim não tem polícia, não tem ninguém e eu mato. É natural. É natural. Eu sou a favor que baixe e bastante, logicamente isso é opinião, né? Cada um tem a sua. Tive o desprazer, eu nem falo prazer, de ter diretamente uma ocorrência com um garoto de 14 anos com uma pistola 765 na mão. Nossa. Né? Então é aquele tal ditado, né? Eu não fiz a minha família chorar e nem meus filhos, mas é cruel. Quando você vai perguntar para ele, ele fala que está no mundo do crime, com 14 anos de idade. Né? E o parceiro dele, infelizmente, morreu, porque tinha 16 anos, de Jacareí, vinha roubar aqui em Taubaté. Morreu, logicamente, legítimo, uma resistência seguida de morte. São muitos os casos. Né? Inúmeros. A gente conta 1, 2, né? Mas dentro do Estado, dentro do Brasil, são inúmeros. Então, alguma coisa tem que ser feita, João. É um assunto polêmico, é um assunto que o doutor aí, para dar tem uma experiência enorme, mas é um assunto que causa estranheza, né? Todos, cada um tem a sua opinião, cada um tem a sua, mas é crueldade. Hoje a realidade é outra. A realidade não é aquele mar de rosa, não. Mudou? Mudou muito. Já faz tempo isso, João, já faz tempo. Doutor Manuel, o senhor formado na USP, está aqui, é promotor há 20 anos, como o senhor disse, eu encontrei aqui, não foi erro da voz da consciência. O senhor sempre atuou na infância e juventude, então a experiência do senhor é vastíssima nesse ramo, nesse tema. O senhor inclusive lecionou na Universidade de Taubaté por 8 anos,
e passou por algumas promotorias em algumas cidades do estado de São Paulo, Registro é uma delas. Isso que o Paulo Miranda, o vereador Paulo Miranda estava falando um pouco, de um menino de 10 anos que mata com naturalidade, ou de 14 anos que empunha uma arma também com certa naturalidade. Isso fortalece o argumento dos contrários à redução de que o jovem, o adolescente, a criança não sabe de fato o que está fazendo, não dá o verdadeiro valor do que o adulto daria? O que o senhor sente nessa experiência com o jovem? Eu, trabalhando na área da infância, também a gente procura se aperfeiçoar. Sou pai de adolescente também, então tem uma compreensão aí em várias óticas, né? Tanto no dia a dia, como também na questão no dia a dia em casa, como no trabalho. E procurei entender, estudar cientificamente o que se diz a respeito da formação intelectual do jovem, né? Então é preciso que a gente compreenda o fenômeno da seguinte maneira, eu acredito, de que forma eles são iguais? Adultos, 18 anos, a lei hoje cravou 18 anos, né? Eles são iguais acima de 18 e abaixo de 18? Iguais em que sentido? Se comprovou cientificamente, através de pesquisas neurocientíficas, que o cérebro de um adolescente de 16, 17, muito mais ainda, de 15 anos, ele ainda está em transformação. Ou seja, ele não é como o nosso cérebro, ele não é um cérebro capaz de avaliar as consequências de uma conduta. Eu costumo brincar, se alguém chegar para nós aqui e oferecer um carro por R$500, evidentemente que nenhum de nós vai comprar, porque nós sabemos que nós vamos fazer alguma coisa errada e isso vai dar um problema lá na frente. O adolescente não consegue prever ou ter essa previsibilidade do problema que isso vai lhe causar. Ele é imediatista. E ele procura, se ele tiver R$500 ou se ele arrumar R$500, comprar um carro, até porque o carro é um sinal de status, isso para qualquer um, muito mais para um adolescente. Sim. Essa falta de previsão da consequência, daquilo que pode lhe acarretar, é a diferença entre um adolescente e um adulto, basicamente. Isso não é falácia, é comprovação científica. Então, a gente tem que tratar os fenômenos de maneira diferente. Se eles são diferentes, isso é que a lei quer trazer. Vamos tratar de maneira diferente, não é? Evidentemente que vai haver um caso ou outro em que um adolescente talvez já tenha o comportamento total de um adulto. Mas isso não é sempre. Aliás, pela experiência que eu vejo, são os casos mais excepcionais. Então a lei procura dar um tratamento diferenciado exatamente, não porque um dia alguém acordou e falou que 18 anos era uma idade, alguém achou, por uma questão científica, não por uma questão de mero achismo. Né? Então acho que essa linha de corte foi estabelecida com base nisso. E essas pesquisas, que à época do ECA, em 1990, nem eram pesquisas tão frequentes ou talvez tão eficazes, acabaram por se tornar pesquisas mais confiáveis com a tecnologia aplicada nas ciências médicas, que comprovaram exatamente, existem exames de imagem que mostram a formação de um cérebro aos 4, aos 6, aos 8, aos 10, aos 12 e assim por diante, você vê nitidamente a formação daquele cérebro. Quando eu digo a formação daquele cérebro, especialmente relacionado aos mecanismos de controle que nós adultos temos e que os adolescentes não têm. Sim. Então, eu vejo o fenômeno da seguinte forma: os adultos são de um jeito e os adolescentes são de outro. O argumento de que se vota ou de que se faz algo que um adulto pode fazer também quando já se tem 16 anos, também não serve. Por quê? O legislador quis assim. Por que o legislador quis dar o voto aos 16 anos? Ele fez alguma pesquisa científica a respeito disso? Eu acho que não. Foi um achismo. Talvez até uma questão num cenário político, de interesse político. Não é? Aumentar o número de eleitores? Exatamente, perfeitamente. Então, não é um argumento válido para se colocar na discussão. Eu acho que, a minha opinião, evidentemente, já se percebeu que é contrária à redução da maioridade, especialmente por conta disso. São situações diferentes que devem ser tratadas de maneiras diferentes. Perfeito. O debate está quente, né? Bacana, interessante. É um tema que, como falei no início, envolve parcela importante, fundamental, estratégica para o desenvolvimento da nossa nação. No próximo bloco nós vamos falar um pouco das experiências, aprofundar um pouco, o capitão vai trazer aqui uma experiência que ele ia deixar conosco e também os outros países, como eles estão caminhando nesse sentido, qual a experiência que eles têm nessa questão da penalidade aos adolescentes e jovens em seus países. A gente volta já.